Salve galera, me chamo Francisco Mário, sou seu professor de Direito Constitucional e a gente começa hoje o nosso curso O Essencial sobre o Controle de Constitucionalidade. Bora bater um papo rapidinho sobre a bibliografia e os objetivos do curso e a gente, sem perder tempo, já começa tratando do conteúdo. O curso da gente, galera, objetivo o quê? Preparar você para as questões tanto objetivas quanto subjetivas que tratem sobre controle de constitucionalidade. Quem faz provas de advocacia pública, quem faz provas para a carreira policial, enfim, quem faz provas de concurso que exija um pouquinho mais de conhecimento sabe que o tema controle de constitucionalidade é um tema que é sempre cobrado nas provas. E eu garanto a você, no nosso curso aqui, a gente vai ver praticamente todas as questões que costumam cair em concurso público. 90% das questões, ou mais até, a gente vai matar nesse nosso curso, ok? Qual é a bibliografia que a gente precisa usar? Bora dar uma olhadinha aqui no slide. Olha só, minhas redes sociais estão aqui. Sempre estou colocando dicas aí, Prof. F. Mário. E com relação à referência bibliográfica, a gente tem aí, ó, o curso de Direito Constitucional do Gilmar Ferreira Mendes. Esse aqui é um livro que a gente conhece, que é um livro muito conhecido e que trata bem sobre as questões relativas ao controle de constitucionalidade. Eu não vou nem passar para vocês, pessoal, um livro específico sobre controle. Por quê? Porque a maioria dos manuais tratam de maneira suficiente o assunto, de maneira tranquila para você fazer as suas provas, tanto objetivas quanto subjetivas. Então você tem o primeiro livro aí, o livro do Gilmar Ferreira Mendes, o Paulo Gonet Branco, é um bom livro sobre controle. Aqui o meu livro, Diálogos sobre Direito Constitucional, esse livro aqui é o meu, professor Francisco Mário, minha pessoa. Galera, esse livro aqui, ele tem um formato diferente dos manuais tradicionais, é um livro que passa o conteúdo para o aluno de maneira fluida, porque é um livro que trata o quê? Um diálogo entre o aluno e o professor. E a gente vai tratando dos temas, vai tratando dos assuntos em forma de diálogo. Então é um livro que passa o assunto com muita fluidez. E a parte de controle é uma parte que eu tratei com muito cuidado, muito carinho, porque é meu xodó. Eu adoro o tema controle de constitucionalidade. Então o livro está bem completo com relação ao controle de constitucionalidade. Pode estudar por ele, que você vai também compreender muito bem o assunto, beleza? Um outro livro também aqui, um livro bem conhecido, o do Pedro Lenza, o Direito Constitucional, esquematizado, um manual bom também, e por fim o curso de Direito Constitucional do Dirley da Cunha Júnior, também é um livro muito bom e que trata de maneira bem completa a parte relativa ao controle de constitucionalidade. Então são esses os manuais, os livros que eu passo para vocês estudarem o assunto. Sem perder tempo, bora começar agora a tratar da parte do direito material. Primeiro tópico, galera, que a gente tem que compreender. O que é o controle de constitucionalidade? Que danado é isso? Que bicho é esse, controle de constitucionalidade? Vamos começar com um conceito muito simples, muito tranquilo, e a gente vai aprofundar esse conceito, ok? Então, controle de constitucionalidade nada mais é que análise da compatibilidade vertical entre a Constituição e atos do poder público. Isso é o controle de constitucionalidade. Quando se realiza análise dessa compatibilidade vertical entre a ordem constitucional e determinados atos do poder público, você tem caracterizado o controle de constitucionalidade. Beleza? Mas olha só, para que haja o controle, quais são os pressupostos que devem estar presentes? O que é que um Estado soberano ele deve adotar como modelo para que você possa falar, esse Estado soberano ele tem mecanismos de controle de constitucionalidade, e a gente vai tratar disso começando com uma perguntinha simples. Olha só, aqui o slidezinho, galera. Pensa comigo. Imagine que você tem aqui uma Constituição, uma Constituição Federal, beleza? Ela foi elaborada e, posteriormente, foi elaborada, por exemplo, uma lei. Imagine que essa lei é uma lei incompatível com a Constituição. Eu faço uma pergunta para vocês, o que é que deve prevalecer, a lei ou a Constituição? Muita gente responde intuitivamente que deve ser a Constituição, óbvio. Minha resposta é, depende. Se você tem uma Constituição, vou até esquecer aqui que é uma Constituição Federal, não vou nem me apegar a isso, hein, galera? Trata de Constituição de maneira mais ampla. Se você tem aqui uma Constituição e uma lei é incompatível com ela, o que vai prevalecer, a lei ou a Constituição? A resposta depende. Depende do tipo de Constituição. Pensa comigo, olha só. Se essa minha Constituição aqui for uma Constituição
flexível. Mário, eu não lembro que é a Constituição flexível. Constituição flexível é aquela que pode sofrer alteração da mesma forma por meio da qual você elabora outros atos normativos. Então, da mesma forma que você elabora uma lei, você elabora a Constituição. Se minha Constituição é flexível, ela não tem supremacia. Uma lei vai poder alterá-la sem nenhum tipo de problema. Então, se minha Constituição é flexível, o conflito entre lei e Constituição resolve por quê? Pelo critério temporal. O critério é esse, seria o critério temporal. Simples assim, norma posterior revoga a norma anterior. Observe que nesse caso, minha Constituição não tendo uma supremacia, não faz sentido eu ter um mecanismo de controle de constitucionalidade. Não faz o menor sentido eu criar um sistema próprio para proteger a Constituição. Então observa só, minha Constituição sendo flexível, eu não falo em supremacia, não falando em supremacia, eu não falo em controle de constitucionalidade. Por outro lado, se minha Constituição ela é dotada de rigidez, se eu adoto a ideia de rigidez constitucional, automaticamente eu vou adotar a ideia de supremacia. Eu vou adotar a ideia de supremacia formal da Constituição. Constituição rígida, ou pelo menos semi-rígida, na parte rígida que ela trata, é aquela que só pode ser elaborada por meio de um procedimento especial. Uma lei não vai poder alterá-la. Bora pegar como exemplo a nossa Constituição. Se você quiser alterar a nossa Constituição, quiser produzir uma emenda, tem que ir lá no artigo 60, o que é que a Constituição diz? Que tem que ser aprovada em 2 turnos de votação, tem que ter o quórum de 3/5, ou seja, há um procedimento especial. Para aprovar uma lei, não há esse procedimento especial. Uma lei ordinária é votada em único turno por maioria simples. Então observem que se minha Constituição é rígida, uma lei não vai poder alterá-la. Logo, minha Constituição vai ser dotada de supremacia. Em razão disso, um conflito entre Constituição e lei eu não resolvo pelo critério temporal. Eu resolvo pelo critério hierárquico. Norma de maior hierarquia prevalece sobre norma de menor hierarquia. Então, observa só. A gente já começa a analisar aqui, galera, e começa a verificar quais são os pressupostos para que a gente tenha um controle de constitucionalidade. Vimos aqui que a análise da compatibilidade vertical entre a Constituição e os demais atos normativos, isso aqui a gente já olhou, e olha só os pressupostos. Você tem que ter a supremacia formal da Constituição. Acontece que eu só tenho supremacia formal da Constituição se eu adotar a ideia de rigidez constitucional. Lembra disso, não esquece mais. Supremacia formal da Constituição e rigidez constitucional são conceitos que andam de mãos dadas. Não existe um se não existir o outro. Minha Constituição, ela só detém supremacia formal se ela for uma Constituição dotada de rigidez. Por quê? Traço o raciocínio. Porque se minha Constituição for flexível, uma lei vai poder alterá-la. Ela não vai ter supremacia, ok? Então, para ter controle, rigidez, supremacia formal, e eu tenho que ter ainda um outro pressuposto. Alguém deve ser competente para exercer o controle. Essa competência pode ser atribuída a um órgão específico ou para vários órgãos diversos, né? Mas o importante é que eu tenha atribuição de competência. Então a gente chega aqui ao terceiro pressuposto. Para que eu tenha a ideia de controle, supremacia formal da Constituição, rigidez e atribuição de competência. Fechou, galera? Vamos passar agora por um outro tópico importante. A gente já sabe o que é o controle, a gente já sabe quais são os seus pressupostos. Vamos tratar agora da teoria da inconstitucionalidade. E vamos começar com a pergunta simples. Olha só, a inconstitucionalidade importa na nulidade ou na anulabilidade do ato. Em outros termos, um ato do poder público inconstitucional, ele é nulo ou é anulável? Vocês estudam lá, né, nos manuais diversos, você tem aquela questão dos pressupostos de existência do ato normativo, né? Celso Antônio Bandeira de Melo mesmo, no seu conhecido Manual de Direito Administrativo, ele trata dos pressupostos. Ele fala que um ato, para ser válido, ele tem que ser existente, tem que ser válido e tem que ser eficaz, né? São as condições de aplicabilidade do ato. A existência, a validade e a eficácia. Quando a norma é inconstitucional, que campo de aplicação é esse que ele é atingido? Será que uma norma inconstitucional é uma norma inexistente? É uma norma que não existe? Um exemplo bem tranquilo aqui para a gente compreender. Imagina o seguinte, você já fez seu concurso para advocacia pública, você já assumiu o cargo, está recebendo mensalmente os seus subsídios, pagando lá imposto de renda, alíquota máxima de 27,5%.
Beleza? Muito, mas a gente é obrigado a pagar. Olha só, imagine que amanhã seja elaborada uma lei dizendo o seguinte: a alíquota de imposto de renda agora vai ser de 80%. Coisa absurda, né? Norma completamente inconstitucional, né? Fere o princípio da razoabilidade, fere o direito à propriedade, fere a proibição ao confisco, mas a norma está lá. Ela foi elaborada na Câmara, passou pelo Senado, presidente sancionou, foi promulgada, foi publicada e está em vigor. Será que no final do mês essa alíquota não vai ser retida do seu subsídio, não? Claro que vai ser retida, galera. Então, claro que a norma, apesar de ser inconstitucional, ela é existente. Seria absurdo eu pressupor que algo que não existe surta efeitos, né? Não faz o menor sentido. Então, norma inconstitucional é norma existente. Significa o quê? Lembra logo disso, que a inconstitucionalidade, ela atinge o campo da validade e não o campo da existência. Mas quando eu falo que algo é inválido, ou seja, a inconstitucionalidade afeta o campo da validade, eu posso falar em nulidade e eu posso falar em anulabilidade. Em nulidade ou em anulabilidade. Segundo o Supremo se filiando à teoria, à doutrina norte-americana, o Supremo entende que norma inconstitucional é norma nula. Isso é importante demais porque isso vai gerar uma série de efeitos que a gente vai analisar daqui a pouco. Então não esquece mais. A inconstitucionalidade não afeta o campo da anulabilidade. Afeta o campo da validade no sentido da sua nulidade, razão pela qual norma inconstitucional, como regra, é norma nula. Vamos tratar agora dos efeitos de você adotar essa teoria. Beleza. O Supremo adota a teoria norte-americana, a doutrina norte-americana, no sentido de que a inconstitucionalidade afeta o campo de validade e logo norma inconstitucional é norma nula. É simples assim, ó. Um ato, para ser válido, ele tem que ser compatível com um ato que é imediatamente superior, né? Então bora pensar da seguinte forma. Bora pegar aqui, por exemplo, um decreto regulamentar. Um decreto regulamentar, para ser válido, ele tem que ser compatível com a lei que ele regulamenta. Se ele é incompatível, ele é nulo. Uma lei, para ser válida, ela tem que ser compatível com a Constituição. Não sendo compatível, ela vai ser inconstitucional e vai ser declarada a sua nulidade, beleza? Simples assim. Mas olha só, galera. Visto aí, daqui a pouco a gente vai tratar dos efeitos dessa inconstitucionalidade e dessa nulidade. Mas bora dar um outro passo. A gente já sabe o que é inconstitucionalidade, a gente já sabe que a inconstitucionalidade provoca nulidade na norma. Vamos dar outro passinho agora. Bora tratar das espécies de inconstitucionalidade. Que tipo de inconstitucionalidade pode atingir uma norma? Bora aqui para o slidezinho. A gente trouxe para vocês aqui a classificação mais importante. Essa aqui é essencial para você compreender controle de constitucionalidade. Então, a primeira classificação que a gente tem, a inconstitucionalidade pode ser por ação ou pode ser por omissão. Então, classificaçãozinha mais simples, bora detalhar essa classificação. Inconstitucionalidade por ação, o que é isso? Você vai ter um ato do poder público, um ato material, o poder público atua, e nisso que ele atua, nisso que ele age, ele fere a Constituição. O exemplo que eu dei agora há pouco, nessa lei que criou uma alíquota de imposto de renda de 80% a 90%, haveria inconstitucionalidade por ação. É um ato do poder público, um ato positivo do poder público que fere a Constituição. Para fins de prova, lembra? Já vi cair em várias questões de concurso, galera. A inconstitucionalidade por ação, ela pode ser dividida em formal e em material. Lembra dos sinônimos. Mário, e a inconstitucionalidade por omissão? Calma que a gente vai analisar ela daqui a pouco. Bora tratar primeiro da inconstitucionalidade por ação, beleza? A formal é também conhecida como inconstitucionalidade nomodinâmica. E a material, inconstitucionalidade nomoestática. Então falou, inconstitucionalidade nomodinâmica, não esquece mais. É inconstitucionalidade por ação formal.
Inconstitucionalidade normostática, não esquece mais, é inconstitucionalidade por ação material. A inconstitucionalidade por ação formal, ela decorre de um vício no procedimento, no processo de elaboração da norma. A gente sabe que a Constituição ela tem a chamada superlegalidade. O que é essa superlegalidade? A Constituição ela subordina as demais normas, por isso que ela tem uma superlegalidade. Não estou falando de supralegalidade, que é um outro assunto. Estou falando de superlegalidade. Essa superlegalidade ela condiciona a elaboração de outras normas. E ela condiciona sobre dois aspectos. Ela condiciona sobre o modo de elaboração. A Constituição diz como as outras normas devem ser elaboradas. Ela fala, por exemplo, que compete à União legislar sobre direito penal. Artigo 22, inciso 1º. Então ela determina qual é a competência. Ela diz como a lei deve ser feita. Uma lei ordinária ela fala, tem que ser aprovada na Câmara por maioria simples, tem que ser aprovada no Senado por maioria simples, tem que ir ao presidente para fins de sanção ou veto, enfim. Ela vai disciplinar um modo de elaboração das normas. Então ela tem a superlegalidade formal. Então lembra, a superlegalidade da Constituição se divide em superlegalidade formal. Ela condiciona o modo de elaboração das demais normas. E se subdivide ainda em superlegalidade material. Quando eu falo em superlegalidade material, significa que ela condiciona o conteúdo. Uma lei, por exemplo, não pode estabelecer uma pena de prisão perpétua, porque a Constituição proíbe pena de caráter perpétuo. É uma superlegalidade material. Fixou, então o que é que a gente conclui? Quando a superlegalidade formal da Constituição ela é ferida, você vai ter uma inconstitucionalidade formal, também chamada de nomodinâmica. Quando a superlegalidade material da Constituição é ferida, você vai ter inconstitucionalidade material, também chamada de nomostática. E aqui vai uma dicasinha para vocês, para não confundir nomodinâmica com nomostática, né? Lembra, a formal é nomodinâmica, a material é nomostática. Como é que você faz para não confundir? Eu fiz na minha cabeça isso, serviu, né? Eu vivia confundindo também, né? O professor também confunde as coisas. Mas eu criei um bizu na minha cabeça, na minha mente, que me ajudou. Qual é o bizu? Olha só, quando você tem um vício, por exemplo, no processo legislativo, é um vício quanto à forma, não é vício de conteúdo. Então você tem inconstitucionalidade nomodinâmica. Aí o que é que eu imagino? Eu imagino a norma se locomovendo dentro do processo legislativo. Ela numa dinâmica de locomoção dentro do processo legislativo. Aí eu lembro logo, se essa dinâmica de locomoção é ferida, é uma inconstitucionalidade nomodinâmica, uma inconstitucionalidade formal. Já material é a outra, né? Seria nomostática, beleza? Espero que com esse bizu você não confunda mais. Vamos tratar agora dos tipos de inconstitucionalidade por ação formal, como é que ele costuma se classificar aqui, beleza? Como é que as provas trazem isso. Olha só, galera, aqui no slidezinho. A inconstitucionalidade por ação formal, ou nomodinâmica, ela se caracteriza por três espécies. Ela pode ser do tipo orgânica, do tipo estrito sensu, ou por vício nos pressupostos objetivos do ato. Primeira espécie, por vício de competência, também chamada de orgânica. Olha só, como eu acabei de conversar com vocês, a Constituição ela distribui competências, ela reparte competências. Aquele temazinho que vive caindo em prova, né? A gente acha chato, mas tem que memorizar realmente. Está lá nos artigos 21 até 24 da Constituição Federal. A Constituição diz as matérias de competência da União, aquilo que é de competência do Estado, etc. Uma vez atribuída a competência, significa o quê? A Constituição está mandando o seguinte recado, a seguinte ordem. Olha, só esse ente pode elaborar uma norma tratando desse conteúdo. Se por acaso um Estado-membro legisla sobre direito penal, essa norma é inconstitucional, porque legislar sobre direito penal é competência privativa da União. Se a União estabelece horário de funcionamento do comércio local, essa norma federal ela é inconstitucional, porque o Supremo entende que estabelecer horário de funcionamento de comércio local é assunto de interesse local, tem que ser regulamentado pelo próprio município e assim por diante. A Constituição entrega competências. E na medida que a Constituição entrega competência, a norma deve ser elaborada por aquele ente. Se um ente usurpa a competência do outro, essa lei usurpadora da competência claramente será inconstitucional, mas vai possuir que vício de inconstitucionalidade? Já sabemos, a inconstitucionalidade formal, orgânica ou por vício de
competência. Então esse é o primeiro tipo de inconstitucionalidade formal. Então aqui você pergunta, quem pode elaborar aquela norma? Se o ente que a elaborou não detinha competência, a norma será inconstitucional formalmente por vício de competência, também conhecida como inconstitucionalidade orgânica, beleza? Segundo tipo de inconstitucionalidade formal, a estrito sensu, ou também chamada, né, como inconstitucionalidade propriamente dita. Qual é a característica marcante desse tipo de inconstitucionalidade? Essa aqui, galera, ela vai acontecer dentro do processo legislativo, né? Se você tem um vício, uma ofensa ao que determina a Constituição, quando da confecção da norma dentro do processo legislativo, você vai ter a formal estrito sensu. Então não esquece mais, hein? Essa aqui vai ocorrer dentro do processo legislativo. A gente não vai ter uma aula aqui sobre processo legislativo. A aula da gente é sobre controle, mas eu quero que vocês tenham uma noção básica para a gente poder compreender as subclassificações desse estrito sensu. Olha só. O processo legislativo, de maneira muito resumida, seria o seguinte, olha aqui o slide. Haverá apresentação do projeto de lei. Quando da apresentação desse projeto de lei, a gente fala em fase de iniciativa. Uma vez apresentado o projeto de lei, esse projeto será apreciado pela chamada Casa Iniciadora. Essa Casa Iniciadora, como regra, é a Câmara dos Deputados, né? Como regra é a Câmara. A Casa Iniciadora aprovou, ela segue para a Casa Revisora. Se a iniciadora foi a Câmara, a revisora é o Senado e vice-versa. Revisora aprovou, segue para o Presidente da República. E aqui o Presidente da República pode sancionar, pode vetar, né? Se ele vetar, o veto vai ser apreciado pelo Congresso, enfim. Não vamos entrar nesses detalhes que não interessam agora. Presidente da República, se ele sancionar, ela segue para promulgação e para publicação. Então, de maneira muito sucinta, galera, isso é o processo legislativo. A gente consegue visualizar aqui que o processo legislativo é formado por 3 fases. Uma primeira fase, como eu falei para vocês, é a fase de iniciativa, onde há a apresentação do projeto de lei. Uma segunda fase, que é a fase de formação da norma, essa segunda fase aqui. A fase de formação da norma compreende o quê? O início da deliberação na Casa Iniciadora até a sanção ou veto do Presidente da República. E uma terceira fase, uma fase de finalização. A fase de finalização, alguns autores chamam também de fase de complementação. Então você tem essas 3 fases dentro do processo legislativo. Olha só. Se em quaisquer dessas 3 fases há uma ofensa ao estabelecido na Constituição, a norma terá uma inconstitucionalidade formal estrito sensu, uma inconstitucionalidade formal propriamente dita, ou seja, dentro do processo legislativo. Sendo que aqui a gente faz uma subdivisão. Se o vício ocorre na fase de iniciativa, se o vício ocorre aqui dentro, ó, a gente vai ter a chamada inconstitucionalidade formal, estrito sensu, subjetiva. Se, por outro lado, ocorre na fase de formação ou na fase de finalização, você vai ter a chamada inconstitucionalidade formal, estrito sensu, objetiva. Vamos de exemplos para ficar mais fácil. Olha só, primeira situação. Imagina o seguinte. O Congresso Nacional vai votar uma lei complementar. A gente sabe que a Constituição determina que leis complementares devem ser aprovadas por maioria absoluta, artigo 68 da Constituição. Você exige o código de maioria absoluta para você aprovar uma lei complementar. Imagina que o Congresso aprova uma lei complementar sem respeitar o código de maioria absoluta. Esse vício vai se encontrar em que fase? Volta para cá. O vício vai ser na fase de formação. Logo, você terá
uma inconstitucionalidade formal, estrito sensu, objetiva. O vício ocorreu na fase de formação. Pense em outra situação agora. Bora imaginar o seguinte. Um projeto de lei que trate de regime jurídico de servidor público. A Constituição diz, está lá no artigo 61, que projeto de lei que trate de regime jurídico de servidor público deve ser apresentado pelo chefe do Poder Executivo. Então, se for servidor público federal, esse projeto deveria ser apresentado pelo presidente da República. Bora para cá o slide, olha só. Então, esse projeto deveria ser apresentado pelo presidente da República. Porque trata de regime jurídico de servidor público. Essa é a autoridade que teria a iniciativa. Porém, esse projeto terminou sendo apresentado por um deputado. Por um deputado federal. Poderia, não poderia, mas aconteceu. A casa iniciadora deveria ter rejeitado, mas a casa iniciadora não rejeitou, aprovou. A casa revisora deveria ter rejeitado, mas ela não rejeitou, ela aprovou. Chegou no presidente da República. Ele deveria vetar e o veto ser mantido, né? Um veto por razão de inconstitucionalidade, um veto jurídico, mas ele sancionou. Ou então ele vetou, mas o veto foi ultrapassado, foi rejeitado o veto do presidente. Enfim, foi promulgado, publicado, você tem agora olha só, uma lei. Uma lei que trata de regime jurídico de servidor público, mas que foi apresentada não pelo presidente, por um deputado federal. O vício está em que fase, galera? O vício está na fase de iniciativa. Então você vai ter aqui uma inconstitucionalidade formal, estrito sensu, subjetiva. É o vício de iniciativa. Mas alguém pode perguntar, e uma pergunta boa. Mário, a iniciativa era do presidente. Ele não teve a iniciativa preservada. Quem apresentou foi um deputado, foi um senador. No final, o presidente deveria ter vetado, mas ele sancionou. Ou seja, a autoridade que teve a iniciativa usurpada, no final das contas, concordou. Ele vai e sanciona o projeto de lei. A questão é, será que a sanção do presidente sana o vício de iniciativa? A resposta é não. A resposta ela é negativa. Não esquece disso, galera. A sanção do presidente não sana o vício de iniciativa. A norma ainda assim será uma norma inconstitucional. Não esquece mais disso. A iniciativa fixada na Constituição deve ser respeitada. O fato do presidente, ao final, concordar, não sana esse vício. A norma vai ter o quê? Inconstitucionalidade formal e estrito sensu do tipo subjetiva. Fechou? Então, bora voltar para cá. Ó. Olha só. Então, vimos aqui que a propriamente dita, ela se subdivide em subjetiva e em objetiva. Se o vício for na fase de iniciativa, subjetiva. Se o vício for na fase de formação ou de finalização, objetiva. Outro ponto importante, muita gente confunde a formal estrito sensu subjetiva com a formal orgânica por vício de competência. Não confundam. De novo, olha aqui o slide. Galera, a formal orgânica ela ocorre por vício de competência. A estrito sensu subjetiva ocorre por vício de iniciativa. Imagina o seguinte, um projeto de lei que trate sobre efetivo das Forças Armadas. Claro que tem que ser uma lei federal. Efetivo do Exército, Marinha e Aeronáutica tem que ser lei federal. Imagine que o Estado trate do tema, você vai ter uma formal orgânica, um vício de competência. Bora pegar essa mesma lei agora, tem que ser uma lei federal. Um deputado federal apresenta esse projeto na Câmara, né, no Congresso Nacional, e é feita uma lei federal. A lei é federal. A competência foi preservada. Ocorre que lei que trate de efetivo de Forças Armadas, o projeto tem que ser iniciativa do presidente. Observe que apesar de ser uma lei federal, a norma foi, com relação à competência, preservada. Mas a iniciativa ela não foi preservada, a iniciativa ela foi ferida, porque apesar de ser uma lei federal, teria que ser uma lei federal de iniciativa do presidente. Se for apresentado por outra autoridade,
apesar da competência entre os entes, União, Estado e município, ser uma competência que foi respeitada, a iniciativa da autoridade ela não o foi. Então não confundam uma coisa com a outra, beleza? Fechou? Bora dar um intervalozinho, daqui a pouco a gente volta para continuar tratando do tema.